Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Marco Silvestre, você sabe que nós somos a Band News FM e estamos aqui com uma edição inédita do Por Conta Própria Volta por Cima com dicas práticas para você resolver a sua vida empreendedora nesse momento de tanta dificuldade e fazer tudo prosperar. O tema de hoje é o seguinte: qual que é a hora certa de voltar para a atividade empreendedora nas ruas, assim, voltar para ativa com firmeza? Tema polêmico, né? Porque desde que a Covid-19 se instalou no Brasil, surgiu já essa polêmica de se a gente deveria respeitar de forma mais rigorosa o isolamento social domiciliar horizontal ou se a gente deveria tentar tocar a vida com normalidade, com naturalidade. Existem argumentos prós e contra, né? E agora a gente vê que alguns setores começam a querer se flexibilizar. Você vê algumas lojas abrindo, você vê alguns setores conseguindo liminares na justiça para darem continuidade à sua atividade empreendedora. Por exemplo, o setor de construção civil, no setor de construção civil isso tem sido relativamente comum e tal. E aí você que tem um pequeno negócio, que é um pequeno prestador de serviço, fica aquela dúvida: e aí, volto, não volto? Volto agora, volto aos poucos, tento voltar logo de cabeça? O que eu quero aqui é te dar alguns argumentos para ajudar você a raciocinar de forma um pouquinho mais objetiva, tá? Começando pelo seguinte: quando você efetivamente tiver escolha, lembre-se que as ameaças são concretas, tanto para um lado quanto para o outro, e não tem desempate 100% claro nessa história não, infelizmente, né? Tudo isso me faz lembrar daquele ditado entre a cruz e a espada, né? Porque nenhuma decisão vai ser fácil nesse momento, tanto no sentido de retomar quanto resguardar a quarentena, né? Pois eu te digo o seguinte: tem que respeitar naturalmente as restrições legais do seu município e do seu estado a cada momento, né? Se está proibido reabrir, está proibido reabrir, você não vai querer ter problemas com a polícia nem com a justiça, né? Agora é o seguinte: podendo reabrir, podendo retomar, eu vou pedir que você, em primeiro lugar, meça direitinho o seu fôlego financeiro, né? Tanto pessoal quanto profissional. Você vai ter que fazer o seguinte: você vai ter que reorganizar suas despesas nesse momento, as despesas pessoais e familiares, as despesas do negócio próprio, e ver o seguinte: o que você tem de reserva para cobrir isso aí? Quanto tempo dá para aguentar? O que você tem de reservas líquidas, né? A gente sabe que a maior parte dos brasileiros tem reserva de emergência zero ou muito pequena, né? Por isso a pressão muito grande para voltar, mas aí você vai ter que calibrar direitinho. Se tem aplicação que você pode baixar e usar, se tem eventualmente algum bem com liquidez que você possa vender, embora isso seja muito raro nesse momento. O cara tem lá o carro, mas também ninguém está comprando carro nesse momento. Não é uma coisa fácil. Normalmente a pressão financeira joga a gente naturalmente para as ruas, né? Outra coisa, um outro tipo de pressão é o seguinte: se você demorar muito para voltar, o que pode acontecer? O seu concorrente pode ter voltado antes, porque começou a pintar orçamento, começou a pintar serviço, você não foi num, você não foi no outro, o concorrente foi pegando. Quando você tenta voltar, o mercado já está ocupado pelo concorrente que saiu na frente e que inclusive ganhou o mercado para cima de você, ganhou market share, como a gente gosta de falar, né? Ganhou participação no mercado para cima de você porque você vacilou para voltar, né? Agora, tudo isso indica, parece, para voltar, né? Só que a gente tem que lembrar o seguinte, que a pandemia no Brasil, ela é provavelmente maior do que os números oficiais mostram, porque a gente sabe que tem muita subnotificação, né? Você vê que não tem teste nem para todo mundo que tem suspeita, né? Tem gente que morre de tá sendo enterrado por aí sem saber que morreu de Covid, né? Então, assim, não dá para confiar que os números oficiais, que já são números assustadores, eles sejam os verdadeiros, né? Provavelmente a pandemia é algo 2, 3 vezes maior do que nós estamos vendo aí pelos números oficiais. Então preocupa do ponto de vista da saúde, preocupa bastante essa questão da volta, da retomada, né? A pandemia sequer atingiu ainda o pico entre nós, né? Aquele ponto de reversão, onde durante alguns dias seguidos a gente tem o número de curados notificadamente, registradamente, sendo maior do que o número de vitimados pela pandemia. Nós ainda estamos a uma distância disso. Lógico, existem muitas pressões, inclusive pressões políticas para a retomada da atividade, às vezes pressões do universo empresarial e tal, mas eu vou dizer o seguinte: há o perigo de que a velocidade de contaminação se acelere com a retomada, com uma retomada muito rápida. E você que é dono do pequeno negócio, que recruta pessoas para trabalharem com você e tal, você pode ser responsabilizado caso seja identificado que você, ao retomar essa atividade, foi um vetor de contaminação do vírus.
você está sujeito a problemas legais, vamos dizer assim. No mínimo, para dizer por baixo, você está sujeito a problemas de imagem para o teu negócio, para a tua carreira profissional, para o teu nome. É bastante delicado isso, né? Existe, inclusive, risco jurídico aí, não há como negar, né? Olha, por fim eu vou dizer o seguinte, prós e contras, pare, analise, pense com calma, né? E escolha um caminho, né? Se é se resguardar mais tempo, que Deus te abençoe nisso. Se é você meter as caras e encarar o trabalho, tome todos os cuidados necessários do ponto de vista de proteção, né? De biossegurança mesmo, e vai com fé. Porque o pior que pode acontecer nesse momento, eu acho a gente assim, escolher uma coisa e ficar lamentando os benefícios do caminho que a gente não escolheu, né? Escolher ficar e assim, ai, mas se eu tivesse agora faturando mais, eu teria pego aquele serviço e tal. Ou então escolher voltar pro serviço e falar, então, aí fulano que trabalha comigo lá ficou com Covid, agora eu tô com remorso, eu tô até com medo de ter passado pra mim. Cara, eu digo o seguinte, a melhor coisa é escolher um caminho, vai por ele, vai com fé, né? E para que você vá com fé, você precisa ter escolhido com consciência. Então pondere todos esses fatores. Eu disse que não é uma decisão fácil, você sabe disso. Você é microempreendedor, pequeno empreendedor, você sabe que não é uma decisão fácil. Mais uma vez, é uma decisão que tem que ser tomada com muito equilíbrio entre a mente e o coração, usando a razão para te nortear e um pouco do seu instinto de guerreiro, de guerreira, afinal de contas você é empreendedor, né? E você tem um DNA diferenciado aí nesse tipo de decisão, tá bom? Muito bem, eu tenho dito o seguinte, eu espero que nesse momento a sua coragem não seja apenas teimosia, mas seja de fato resiliência, né? E que o seu temor não seja apenas medo, que ele seja de fato senso de responsabilidade, tá bom? Ficam essas dicas para você. Essas e outras diversas dicas empreendedoras nós temos no nosso programa, por conta própria. O programa você sabe que é feito para quem tem ainda é pequeno no potencial, né? Às vezes tem todo um conjunto de limitações e tal, mas é grande naquilo que pode estar fazendo, na superação. A gente tem que pensar, essa crise vai ser superada, lógico que vai ser superada, nós vamos superar, a humanidade não vai sucumbir aqui não. E a gente tem que estar entre aqueles que superaram, que venceram, que derrotaram, que deram a volta por cima e que justamente estão por aí para conferir esse maravilhoso mundo novo que está surgindo, porque tem coisa muito boa, tem mudança muito boa vindo por aí. A mudança deixa a gente extremamente desconfortável, a mudança arranca a gente da zona de conforto, da zona de comodismo, mas ela apresenta desafios que, olha, né? Você que é empreendedor ou empreendedora, você é o cara, você é a cara que vai fazer esse mundo girar no novo eixo que ele está se colocando aí, tá bom? Vem com a gente! Vamos dar virada na sua vida empreendedora. Você sabe, né, que nós temos a receita de prosperidade radical para sua vida empreendedora aqui, que é exatamente essa que nós recitamos para você em todo o programa por conta própria. Sonhos na bagagem, pés no chão, Band News FM no coração. Vem com a gente que nós vamos dar a virada na sua vida empreendedora e juntos vamos prosperar.